Glória a Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Me sinto honrado nessa noite, estar nessa casa de oração. Na condição de servo, para ser utilizado pelo Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra comigo a sua Bíblia. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Versículo de número 12 somente. Os irmãos que acharam, digam comigo amém. Diz assim o texto: a unidade dos membros do corpo. Somente o verso de número 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 12, diz assim: porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Podeis tomar assento. Meus irmãos, eu quero justificar a ausência da minha esposa, dos meus 50%, como eu costumo dizer, porque hoje, na verdade, é a escola bíblica na nossa igreja. E o pastor Henrique nos deixou numa situação delicada, porque eu não gosto de liberar os obreiros no dia da escola bíblica. E eu tive necessidade de justificar a minha ausência, porque já é um convite que está sendo feito há algum tempo, e a escala de trabalho nunca batia. E aí eu, sentindo-me honrado por esse convite, conversei com o superintendente da escola bíblica, e de bom grado eles entenderam, e enfim, estamos aqui. E a minha esposa, ela nem para a escola bíblica foi, porque a irmã dela fez um comunicado a ela e foi lá para casa hoje. Então, para recebê-la, ela ficou em casa. Mas eu gostaria, diante de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de dar um testemunho. Já era para eu ter vindo aqui, dar esse testemunho na consagração. Teve uma consagração, a última que eu vim foi, se não me falha a memória, foi o aniversário da consagração. E eu estava aqui, Deus falou muito forte comigo. Deus tinha me dado uma palavra pela misericórdia, eu não fui o pregador da consagração, mas o Senhor me deu uma palavra falando sobre tudo aquilo que nós depositamos no altar. E existe uma frase que eu aplico na minha vida, que eu digo que o altar não toma, o altar devolve. E nesse sábado eu tive essa oportunidade, e no final da consagração, Deus usou o pastor Robson. Lembra, pastor? Que Deus ia usar alguém, ia dar condições, ia usar alguém para poder me abençoar. Naquela semana, eu recebi um telefonema. E alguém perguntando se eu estava em casa, eu estava no trabalho, como de costume. E marquei no dia seguinte com a pessoa. E a pessoa sempre passava
segundo o testemunho da pessoa, sempre passando na frente da igreja e sentiu no coração de fazer uma doação para a igreja. E eu fui na casa dessa pessoa, essa pessoa me levou num terreno e perguntou se naquele espaço daria para construir a igreja. Eu falei, dá. Um terreno de 33 metros de comprimento com 11 de largura. Eu falei, dá. E, enfim, ele ligou para o proprietário do terreno, fechou o negócio na minha frente. O terreno não era dele, ele comprou o terreno na hora e abençoou a igreja. Isso significa dizer que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele fala e Ele faz cumprir. Para testificar a fé do pastor. Deus usou o Senhor no sábado, foi na quarta ou quinta-feira, aconteceu para a glória de Deus. Agora vamos entrar o ano que vem, se Deus quiser, no desafio da construção. Como? Nós não sabemos. Mas, enfim. Meus irmãos, é interessante nós entendermos. Primeiro, eu quero dizer que eu não sou pregador, tá? Eu não sei o porquê, às vezes me convidam, mas eu não sei pregar. Eu prefiro estar em uma escola bíblica, orientando, mas enfim, foi-me dado essa oportunidade. Só que é interessante eu passar para os irmãos o seguinte: a palavra, o escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamento e a intenção do coração. O que nós precisamos entender? Que se a palavra ela é ministrada, eu tenho que tomar posse da palavra. Talvez algumas coisas que são ditas na ministração, elas não servem para nós naquele momento. Mas é sempre interessante nós estarmos atentos. Por quê? Porque naquele momento eu não preciso. Tem alguém precisando, porque ela não volta vazia. Tem sempre alguém precisando. E por um determinado momento da nossa caminhada, nós iremos ter necessidade daquela palavra. Então, o que eu aprendo? Eu aprendo que eu tenho que guardá-la em depósito, ainda que naquele prezado momento eu não esteja necessitado daquela palavra, eu não estou vivendo dentro daquele contexto que está sendo ministrado, mas serve para a instrução da minha caminhada. Amém ou não amém? Então eu não posso, de maneira nenhuma, ignorar aquilo que está sendo dito. Eu não entendo? Eu não estou entendendo? Então calma aí, eu vou aguardar, vou procurar entender. Para quê? Para que eu possa botar em algum momento em prática. Então nós não podemos, de forma alguma, a palavra está sendo pregada, não está para mim, esse tema não está dentro do contexto daquilo que eu estou vivendo no momento. Mas alguém está vivendo. Então existe um tema, até separei aqui, que foi colocado, que diz, na igreja, irmãos, é interessante, na igreja, o corpo, todos os membros são necessários. Quando eu li esse tema, ele me impactou. Por quê? Porque existe hoje, em nosso meio, não somente hoje, há muitos anos, há séculos, existe um sentimento de que as pessoas acham que ela só tem valor se ela é utilizada para algo que seja evidente. Ela acha assim, opa, eu estou sendo utilizada
para algo que é evidente, eu tenho valor. Mas quando ela é utilizada para algo que quase não fica visível aos olhos humanos, ela acha que aquilo que ela está fazendo, ou que ela mesma não tem muito valor. E na verdade isso não, ou melhor, isso não é verdade. Por quê? Porque todo o funcionamento de qualquer segmento depende de um conjunto de coisas e de pessoas. Então toda a mão, toda a ferramenta, todo o trabalho, toda a formação, ela é de utilidade. Existem pessoas que elas fazem o trabalho, por exemplo, vou usar, antes de eu entrar na palavra, para você entender. Eu sou motorista de ônibus, algumas pessoas aqui sabem. Então, o ônibus que eu trabalho, ele só vai uma vez na semana para a empresa. E o que eu costumo fazer? Ultimamente eu não tenho feito, mas o que eu costumo fazer? Costumava fazer, com frequência. Sempre varria o ônibus, mantinha o ônibus limpo. Para quê? Para receber os clientes, tudo. Mas quando ele ia para a garagem, eu tinha o hábito de arrumar as cortinas, os bancos, varria o ônibus e levava para a garagem. Mas a menina que limpa o ônibus, eu não sei aonde ela encontra sujeira. Mas ela consegue encontrar, mesmo eu fazendo, procurando tirar a sujeira, varrendo o ônibus, mas ela consegue. Acontece na minha casa. Eu falo assim, eu vou lavar a louça. Porque eu ajudo a minha esposa. Não estou me engrandecendo, mas eu ajudo a minha esposa. E aí, eu vou fazer alguma coisa, mas ela vai lá, mexe, ela sempre encontra alguma coisa que não foi feita direito. Por quê? Porque por mais que eu ajudo, sempre existe uma área que alguém, por mínima que seja, ela tem uma condição melhor para poder fazer aquilo. Então, o que eu quero dizer para você hoje? Porque às vezes você só acha, existem pessoas que só acham que só tem valor se ela fizer alguma coisa, vou repetir de novo, que seja evidente. E aquelas coisas mínimas que ninguém vê, mas que percebe que alguém fez, ela acha que quando ela faz não tem um valor. E eu quero dizer para você que tem valor. Por isso que Deus levantou você. Por isso que Deus me levantou. Por quê? Porque Ele quer me utilizar em alguma área que alguém não tem condições de fazer. Então, por quê? Porque os dons, a igreja de Corinto, ela vivia em uma situação um pouco delicada. Por isso que foi necessário o apóstolo Paulo se posicionar. Por quê? Porque os dons espirituais que eram evidentes, as pessoas observavam e valorizavam. Mas as outras pessoas que não tinham os dons espirituais, mas que tinham utilidade para a igreja, na igreja, não eram valorizados. Então o apóstolo Paulo ele veio usando o termo da questão do corpo, os membros do corpo, para mostrar que todos os membros ele tem a sua utilidade. E como que ele funciona? Ele funciona não por condições próprias, não por meios próprios. Ele tem um cabeça. E o corpo físico, o nosso corpo é assim, né? A informação, o cérebro manda informação para os membros e os membros vão funcionando. Mas o interessante é que quando eu meditei aqui, que eu parei. Por quê? Porque a informação ela vem da onde? Para os membros. Do cérebro. Aí nós temos na igreja, tá? Existe na igreja líderes e liderados. Existe o pastor, o sumo pastor, né, que é Cristo, que direciona o pastor através do Espírito Santo, que vai, ramificando, vai dando as coordenadas a cada líder, que vai os líderes trabalhar com cada liderado. E assim vai funcionando todo o corpo e um mesmo propósito. Porque não adianta eu querer com a minha mão direita pegar esse celular e puxar para cá, enquanto a esquerda eu largo esse microfone e falo assim, não, você tem que vir para cá. E vai ser uma briga. E nós não vamos chegar à conclusão de nada
quando um quer puxar para o lado direito e o outro quer puxar para o lado direito. Enquanto o cérebro, o cabeça, o líder está dizendo, não, o negócio tem que ficar no centro. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma desordem. Era o que estava acontecendo na igreja. Uma desordem. Por quê? Porque aqueles que tinham dons, eles faziam e eram evidentes. Os outros que eram membros e que aqueles que não tinham se achavam inferiores e as coisas não funcionavam como deveria funcionar. Na verdade que, embora eu seja, louvado seja Deus, eu seja uma pessoa que sou muito útil na obra, posso ser usada da maneira que todo mundo fala assim, não, o pastor Ricardo, ele é uma bênção. Olha, ele bota a mão, ele faz isso, ele é uma bênção, ele vai aqui, ele vai ali, faz isso. Beleza, eu posso ser utilizado dessa forma, mas nunca eu serei melhor do que a outra pessoa que não tem a mesma funcionalidade com que eu tenho. Por quê? Porque eu não posso me engrandecer quanto a isso. Porque, de repente, da maneira que Deus me usa para fazer alguma coisa, para ser utilizado na obra dele, eu dependo de alguém para poder me ajudar a eu ser utilizado da maneira que Deus me usa. Então não adianta, por quê? Porque ainda que a pessoa, não, mas eu posso fazer, porque eu faço isso, eu faço aquilo, mas e aquele joelho que se dobra, clamando na madrugada que ninguém vê pela minha vida, para eu estar de pé para ser utilizado? Aquele joelho que se dobra, aquela consagração que às vezes eu não tenho tempo de vir, aí eu chego aqui no culto de domingo, eu sou o líder, eu sou uma pessoa que o pastor pode confiar e pode me utilizar para usar na obra, para trazer uma palavra ou o que seja. E aí aquela pessoa que mesmo ela não tem a condição, de repente ela por achar que é incapaz, ela se recua, não se apresenta. Louvado seja o Senhor, ela se acha inferior. Não, você não é inferior, sabe por quê? Porque o trabalho de consagração que você estava aqui, o trabalho de oração que você estava, quando eu estava trabalhando lá, quando eu estava fazendo outras coisas, até mesmo no seminário, se preparando para poder ter uma palavra, para trazer para a igreja, você estava lá orando pela minha vida e dizendo, olha Senhor, abençoa teu servo, abre a mente dele, capacita ele, dá instrução a ele. Então quem tem, eu sei que quem pode fazer, exalte a Deus, porque Deus tem te usado, mas não permita que jamais você se ache melhor do que aquele que não tem condições de fazer. Por quê? Porque aquele não se apresenta ou não aparece, não é evidente como você é, mas ele também tem utilidade, porque ele clama pela tua vida para você estar de pé na presença do Senhor. Sabe aonde acontece isso? No relacionamento conjugal. Às vezes o esposo aparece e a esposa não. Mas a esposa... Irmãos, eu costumo dizer que o meu ministério eu dependo muito da minha família. Dependo muito da minha esposa, irmão. Eu sou muito dependente. Muito. E aí, quem me ajuda? Minha casa. Mas às vezes... as palavras que são ditas, olha, o pastor é uma bênção. E a irmã Rosane fica lá no cantinho. Na verdade, eu não sou bênção 100%. Ou, ao contrário, às vezes a esposa aparece, aí o homem, às vezes, por ele não ser tão disponível, conta de trabalho ou qualquer outros motivos, aí ele acha que ele é menor do que a esposa. Não, você é bênção. Você faz parte do ministério dela. E Deus, eu costumo dizer que Deus ele não une pessoas, ele une propósito. Então, às vezes, né, não sei, não está dentro do contexto aqui, mas às vezes o homem ele acha que ele não tem tanta importância só porque a esposa louva, prega, ensina, e ele mais tímido. Não, mas não é que você não tem utilidade, você está sendo útil. Só em você estar apoiando, estar ajudando, estar ali lado a lado, caminhando junto, o teu ministério está sendo desenvolvido. É como uma flor que está fechada e Deus vai fazer brotar, florescer, vai aparecer o dom, o que Deus está te dando, vai te dar ou está desenvolvendo em você,
ele vai aparecer. Então, jamais pensa assim, não, vou ficar em casa, não vou fazer mais nada, porque só ela que aparece. Não, não faça isso. Não sei se tem direção para alguém aqui nessa noite, mas eu quero dizer uma coisa, você tem utilidade no corpo de Cristo. Aí eu botei aqui algumas coisas, pastor, eu perdi no horário, puxa aqui. Botei aqui, a unidade da igreja, ela só funciona quando os membros entendem que existe uma liderança. Por quê? Se eu faço parte de um corpo, irmãos, entenda bem, existe líderes, existe pastor, existe pessoas que Deus levanta e Deus dá direção. Então, para termos uma igreja unida, nós precisamos entender que existe um propósito. E esse propósito é dado à direção ao líder, ao pastor. Não tem outro meio de se caminhar juntos. Se eu faço parte de um corpo, eu não consigo entender a direção. Alguém essa semana falou para mim assim, pastor, eu vou sair da sua igreja. Eu falei, não, da minha não. Eu não tenho igreja. Eu só cuido. Irmãos, por isso que eu costumo dizer, não é que eu não gosto, eu não sei pregar. Eu fui chamado para cuidar, eu não sou pregador. Então, eu procuro a cada dia pedir a Deus sabedoria para cuidar. Então, assim, porque tem algumas coisas que eu não concordo na sua igreja. Eu falei, irmão, entenda bem. Coração, irmãos. Eu falei assim, se o irmão não concorda, então, o que o irmão faz? Poderão andar dois juntos se um não estiver de acordo? Tem como. A gente vai caminhar um pouquinho aqui, nós vamos ver que a importância da unidade. Irmãos, nem tudo dentro de uma convivência, um vai concordar com o outro, não tem jeito. Mas aonde há o respeito, a compreensão, eu vou usar exemplo aqui, não sendo antiético, mas só um exemplo, porque são dois homens de Deus, está o pastor Henrique e o pastor Robson. São os pastores dessa igreja, o pastor Henrique e o pastor Robson auxiliando. Com certeza, durante esses anos todos que eles pastoreiam juntos, teve alguma coisa que o pastor Robson fez que o pastor Henrique não concordou, e alguma coisa que o pastor Robson fez, que o pastor Henrique fez, que o pastor Robson não concordou. Mas por que eles caminham há tanto tempo juntos? Porque há o respeito. Há o respeito e há a compreensão de um com o outro. Então, se nós estamos aqui, congregando aqui, fazemos parte do mesmo corpo, e eu não entendo em alguma coisa que você fez, e você não entende alguma coisa que eu fiz, calma aí, eu não vou entender. De repente eu não concordo, mas eu respeito. E vamos caminhando. E vamos fazendo a obra de Deus junto. Porque nem tudo, irmãos, vai acontecer do jeito que eu quero que aconteça. E nem tudo vai acontecer do jeito que você quer que aconteça. Dentro da nossa casa, no relacionamento familiar, não é? Eu tenho 25 anos de casado, eu conheci minha esposa com 16 anos. Eu tenho 48. Então, nós temos 25 anos de casado, tem coisas que eu faço hoje, que ela não concorda, mas ela me respeita. E vice-versa. Então, assim, mas por que é fácil estar vivendo 25 anos debaixo do mesmo teto? Claro que não. É fácil você estar convivendo aqui, não, mas eu não concordei, estou saindo, vou para lá, vou para aqui, vou para lá. O que vai acontecer? Você não vai ter raiz, não vai ter crescimento, não vai ter desenvolvimento. Então, para que a igreja, porque nós estamos falando aqui de unidade do corpo, mas para que a igreja, para que os membros, ele se desenvolva, ele tem que estar ligado no corpo. Não adianta. Membro que não está ligado no corpo, ele não se desenvolve nunca. Nunca, irmãos. Não tem jeito. Por quê? Porque o membro ele não se desenvolve sozinho. Ele não cresce sozinho. Ele não faz nada sozinho. Ele tem que ter um comando, ele tem que ter uma ordem, ele tem que ter uma direção.
Não tem jeito, calma aí, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, irmãos. Eu perguntar ao pastor Henrique aqui, vou usar mais uma vez como exemplo, ele vai dizer, eu vou perguntar para ele, o senhor se manda? Não. Porque se Deus falar assim, faz isso, ele vai ter que fazer, porque se não fizer, sabe o que Deus faz? Deus tira ele com raiz e tudo e bota outro, mesmo sendo o pastor presidente. Por quê? Porque ele está aqui para cuidar, ele está aqui para direcionar a igreja na direção do Espírito de Deus. Mas o dono dessa igreja, da igreja metodista do Viegas, é o Senhor Jesus. Irmãos, é Ele quem comanda. Por quê? Porque não são as palavras que são ditas aqui que faz a gente crescer, que faz a gente sentir a presença de Deus, não. Porque são palavras que vêm direcionadas do trono da glória de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a palavra humana, ela não surge efeito algum. Louvado seja Deus, mas quando ela vem do céu, do trono da glória, ela traz mudança, ela traz avivamento, ela traz renovo, ela traz vida, porque é o Espírito de Deus que dá vida à igreja. Deixa eu andar mais um pouquinho. A unidade, irmãos. A unidade, eu botei aqui, a unidade ela não é para ser alcançada. Sabe por quê? Porque a unidade é para ser conservada. Ela já existe. Deus ele pegou cada um de um jeito. Deus buscou lá no mundo, trouxe para aqui, para nós se unirmos. Se nós tivéssemos o entendimento, irmãos, preste bem atenção. Se nós tivéssemos o entendimento que cada vida que aqui está tem uma linha de raciocínio, de pensamento, tem uma ideia. Cada um. Se nós juntássemos as nossas ideias, uníssemos as nossas ideias para um funcionamento do corpo, para crescimento da obra, irmãos, entendendo o seguinte, que a minha ideia, ela não tem que ser prioridade de ser aceita. Eu posso aplicá-la, entendendo que, naquele momento, eu costumo dizer sempre isso, naquele momento, a ideia que foi dita, ela pode não ser utilizada, mas ela está em depósito. Não significa dizer que o que você falou, a ideia que você trouxe para o funcionamento do corpo, ela não serviu, ela serviu. Só que daqui a pouco, passa-se um tempo, quando você for observar, vai ser feita alguma coisa na igreja. Aí você fala assim, eu tive essa ideia e ninguém absorveu quando eu falei. Calma, não é que ninguém absorveu, porque não era para ter sido utilizado naquele momento. Mas depois ela vai ser utilizada. E não é que, mas fulano levou a mesma ideia que eu dei da outra vez, quando fulano falou, foi aceito. Não, fulano lembrou que você disse e aplicou naquele momento. Mas aí foi reconhecido, ele que foi reconhecido, era que foi reconhecido. Não. Talvez pelo homem possa até acontecer isso, mas do céu vem a recompensa para a tua vida. Por quê? Porque você não foi covarde, você não foi omisso, você falou, você entregou, e está acontecendo. E sabe quem está sendo glorificado? Não é aquela pessoa não, quem está sendo honrado não é aquela pessoa não, quem está sendo glorificado é o céu, quem tem sido honrado é o céu, porque quando eu trago alguma coisa para a obra de Deus, eu não trago para mim não, eu não trago para aparecer não, a ideia foi minha, foi eu quem fiz, não, nós fazemos para que a obra de Deus ela funcione, o corpo se movimente e o nome do Senhor é glorificado. Então se você tem falado alguma coisa, não tem sido absorvido, continue falando, continue trazendo ideia, porque Deus te trouxe lá de fora, Deus me trouxe lá de fora,
me uniu aqui, ó, nós estamos unidos aqui no mesmo propósito. Para quê? Para que esse corpo funcione. E o que Cristo, o cabeça da igreja, tem direcionado ao cabeça aqui da terra, ao líder dessa igreja, para absorver as tuas palavras, e vão ser práticas, vão ser colocadas em prática, e você vai ver o crescimento dessa obra, você vai ver o desenvolvimento dessa obra, você vai ver vidas sendo alcançadas. Por quê? Porque você é uma ferramenta. Porque você é uma ferramenta. Então conserve a unidade. Conserve. Não se divida, não se exclua. Conserve a unidade, conserve. Você faz parte desse corpo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Pastor, puxa aí, pastor. Meu Deus. Entenda que o corpo é um só, amém, irmãos? Vou puxar aqui. Então, eu botei aqui, ó, rapidinho, para a gente terminar. Qual é os benefícios da unidade? Pulei aqui algumas coisinhas aqui, só para cada tempo. Ó, gera força. Nós vamos ver, além de o corpo, quando tem unidade, ele fica mais forte. É como diz lá, quem pode abrir comigo? Duas passagens. Mateus capítulo 18. Estou caminhando para o final. Versos 19 e 20. E Eclesiastes capítulo 4, versos 9 ao 12. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12. Mateus 18, versos 19 e 20. Ó, vou ler aqui rapidinho. Também vos digo que se dois vos concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Irmãos, unidade é diferente de ajuntamento. Amém? Unidade é diferente de ajuntamento. Amém? Costumam dizer que a união traz a força. Eu digo que não, a união traz açúcar. Amém? É unidade, unidade. Quer ver? Pastor, vem cá, por favor. Ó, aqui nós estamos juntos, ó. Um do lado do outro. Agora, ó. Sabe por quê? Porque quando eu estou unido, tenta alguém passar aqui no meio. Aqui alguém passa. Aqui, ó. No meio das cadeiras aqui dos irmãos, eu passo. Mas aqui, ó. Ó. Tô de braço aqui, ó. Se o pastor tropeçar, ele não cai não, irmão. Se eu tropeçar, eu não caio não. Por quê? Porque a unidade, ele faz isso. Aí, o Salomão escreve lá em Eclesiastes capítulo 4. Quem pode ler? Ou melhor, deixa eu ler rapidinho, para a gente ganhar tempo. Glória! Deixa eu achar aqui, rapidinho. Ó, 4, 9 ao 12. Diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Então é melhor, porque não há quem consiga viver sozinho. Na obra do Senhor não tem faça a obra de Deus sozinho. Temos que ter unidade, temos que ter comunhão, temos que ter crescimento. Amém? Sempre entendendo o seguinte, irmãos, sempre há uma direção daquilo que nós iremos fazer na obra do Senhor. Nós não somos o dono da obra. Amém? Nós não somos o dono da obra.
eu costumo dizer que nós não temos vontade própria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, a unidade atrai a presença de Deus. Amém? Quando você está unido, irmãos, não tem como não sentir a presença de Deus. Amém? Você vai buscar, você vai orar junto, você sente a presença de Deus. Amém? Quando se há unidade, irmãos, eu me preocupo com o meu próximo. Eu fico olhando assim num culto como esse de terça-feira. Poxa, fulano poderia estar aqui. O que aconteceu? Domingo já não veio. Uma pessoa que já... Entendeu? Aí você vai começar a orar, vai começar a buscar em Deus. Amém? A unidade, como eu disse aqui anteriormente, para a gente finalizar, ela traz crescimento. Amém? Quando se há unidade... Aí alguém diz assim, mas o crescimento da igreja também. Mas quando você está unido com alguém, irmãos, você compartilha algumas coisas, de algumas experiências, e você vai pegando maturidade espiritual, maturidade até mesmo na vida secular. Alguém vai te orientando. Porque, irmãos, existem pessoas que elas querem ser individualistas. Irmãos, não tem como, na presença do Senhor, não seja individualista, seja companheiro, trabalha na obra, coloca a mão no arado. Eu quero ser repetitivo em dizer para você, que talvez tenha se achado que não tem valor na obra do Senhor, eu quero dizer para você, você tem valor sim, você é útil sim. Eu tenho usado uma palavra com o Senhor e tenho falado, Senhor, me utiliza na tua obra, se prontifica, se dedica, se empenha, se apresenta para o Senhor e fala, Senhor, me utiliza. Não é aparecer para o homem não, irmãos, é aparecer para o Senhor, Senhor, me utiliza na tua obra, e de alguma forma Deus vai abrir uma porta, e o seu nome vai ser soprado, o Deus vai lembrar de alguém, vai lembrar de você. Louvado seja o nome do Senhor. Independente das suas condições, da sua capacidade, humanamente falando, Deus, Ele se faz presente na nossa vida, irmãos, e Ele nos utiliza, sim. E o homem pode dizer que nós não temos condição, o homem pode dizer que nós não temos capacidade, mas Deus, Ele quando chama, Ele chama, irmãos, Ele chama pelo nome, Ele não chama por apelido, Ele não chama por intermediário. Deus, Ele chama pelo nome. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, irmãos, Ele se for necessário, Ele faz alguém perder o sono, Ele te chama lá aonde quer que for, mas se Ele te quiser te utilizar aonde quer que for, Ele vai te utilizar e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. Amém? Então recebe essa palavra no teu coração. Louvado, faça parte desse corpo, faça parte, seja membro útil, seja membro ativo. Não deixa setas do maligno entrar dentro do teu coração, querendo te fazer parar, querendo você sair da utilidade das mãos do Senhor. Não permita isso para a tua vida. Fala, Senhor, eis-me aqui, sou membro, por menor que seja, mas sou membro, por menos utilidade que o homem pode achar que eu tenho, mas eu sou membro. Se eu sou membro, eu estou ligado ao corpo. Se eu estou ligado ao corpo, eu tenho um cabeça, e esse cabeça, toda a direção que vier, toda a orientação que vier, eu vou ser utilizado sim, eu vou ser utilizada sim, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, nessa igreja, nesse corpo, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louve o Senhor, tangedor. Segura aí. Caminhar junto não é unidade. A unidade é um entrelaçamento, como um cordão de 3 dobras, como uma trança, que uma parte vai passando pela outra e se constrói um elo. Quando nós olhamos para o trem tem vários vagões.
Uma hora o número de vagões é reduzido e outra hora o número de vagões aumenta. E o que une os vagões? Um elo, releváncia, que existe entre eles. E o interessante, como o profeta disse, a unidade é algo que precisa ser cultivado. Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Mas poderão andar dois juntos tendo opiniões diferentes? Sim. Como Naragácia. Como isso é possível? O homem de Deus deu a senha. Eu dei aquela ideia não foi acatada, não foi o tempo. Mas se aquela ideia veio do céu, Deus vai soprar o meu nome no ouvido do profeta. A Bíblia fala de um homem chamado Jefté. Ele foi expulso da cidade porque ele era filho de uma prostituta. E ele se reuniu com homens maus. E ele ficou, meu irmão, descredibilizado. Mas, irmãos, quando Deus te marca, o diabo pode ter tentado manchar você, mas quando Deus te marca, Deus vai fazer alguém lembrar do teu nome. Carabarácia. Diz a Bíblia que a cidade estava sendo atacada, invadida, sofrendo ameaças. E ninguém naquela cidade se colocou na brecha. E os anciãos, os conselheiros se reuniram. Ou seja, os mais velhos das tribos, os mais experientes, os de patente. Pega essa revelação. E agora, nós estamos debaixo de uma ameaça e a gente não tem quem se coloque na brecha para liderar uma estratégia de libertação. E diz a Bíblia que entre os anciãos alguém disse: ué, essa situação que a gente está vivendo, quem tem o perfil para se colocar nessa brecha é Jefté. Quem tem perfil para se colocar nessa brecha é Jefté. E de repente, no meio daqueles homens, alguém disse: não chama Jefté não, porque ele é filho de uma prostituta. Não chama Jefté não, porque ele se envolveu com homens maus. Não chama Jefté não, porque se ele entrar eu saio. E Deus soprou o nome de Jefté, e foi Jefté que Deus levantou para Deus dar livramento para aquela nação. Eu quero que você acredite, meu irmão, que você tem um tempo para Deus te levantar. Tem um tempo para Deus te honrar. Mas existem pessoas que não querem esperar o tempo, e elas acabam metendo os pés pelas mãos e quebrando a cara. Jefté sofreu muita coisa porque ele meteu os pés pelas mãos. Você não quer sofrer? Faça a sua parte. Não meta os pés pelas mãos. Pastor, estou me sentindo humilhado. Estou me sentindo humilhada. Ué, meu irmão, Jesus foi humilhado. Você é melhor do que Jesus? Estou me sentindo humilhada. Vou largar tudo, vou largar trabalho, vou largar tudo. Não, meu irmão. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Eu não sei quem é você do corpo. Eu não sei quem é você do corpo, meu irmão, porque quem sabe da sua especificidade é o Senhor. É Ele que te deu uma identidade profética. Mas você é o meu pastor. Mas para eu enxergar a sua especificidade, Deus tem que me fazer te ver.
Judas morreu, se suicidou. E os discípulos disseram: a gente tem que colocar alguém no lugar de Judas. Vamos lançar sortes. E Deus vai levantar o nome de quem terá que ser levantado. E eles lançaram sortes, e a sorte caiu sobre um homem chamado Matias. Olha para essa pessoa que está do teu lado. É Deus. Não, diga mais forte, meu irmão. Abre essa boca. É Deus que vai soprar o teu nome e vai fazer seu nome ser lembrado na terra da tua humilhação. Você pode celebrar Deus com as suas palmas, igreja? No santo dos a terra da sua humilhação, o seu trabalho, Deus vai te honrar lá. A terra da sua humilhação é porque você acha que na igreja você não está recebendo o crédito devido. É o meu abrigo, ô meu irmão, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Tua interessante, meu prazer. Interessante que o homem de Deus falou uma coisa que eu falo muito. Alguém chega e diz: a igreja é tua. Não, a igreja não é minha não, porque eu não posso vender a igreja e fazer dela, vender a igreja e pegar o dinheiro e colocar no meu bolso. Então a igreja não é minha. Na Arábia, eu estou aqui para servir. E uma coisa que eu sempre falo: louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, se eu não tiver no centro da vontade de Deus, Ele me arranca com raiz e tudo e coloca outro. Porque é Deus que é o Senhor da obra. E você precisa entender que é Deus que é o Senhor da tua vida. Não é você fazendo pirraça, não é você dando uma de infantil, não é você querendo entrar na caverna que vai mexer com o emocional de Jeová, para Jeová colocar uma chupeta na tua boca. Como a Renata falou, você precisa de disciplina e de persistência, e Deus vai fazer chegar até você o resultado. Coloque a mão no seu coração, porque, meu irmão, o treco aqui foi forte. Aleluia! Coloque a mão no seu coração. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse dessa revelação, nós tomamos posse dessa correção, nós tomamos posse desse aprendizado. E eu quero te pedir, nos ensina a cultivar a unidade. Nos ensina a cultivar a unidade, apesar das nossas diferenças. Meu Deus, faça com que o ministério do louvor cultive a unidade. Faça com que a rede de mulheres cultive a unidade. Faça com que a rede dos homens, a rede das crianças, as bases, meu Deus, o presbitério, o corpo de obreiros, a juventude, o central de mídia, meu Deus, todas as áreas. Faça com que aprendamos a cultivar a unidade, e que através da unidade da igreja, a igreja funcione com mais excelência, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, ensina-nos a deixar de caminhar apenas juntos. Ensina-nos a caminhar em unidade e cultivá-la, apesar de nossas diferenças, em nome de Jesus. Celebre o amado com as suas palmas. Santo dos santos, mais forte. Celebre o amigo, ao amigo Jesus Cristo de Nazaré. Vamos para casa. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto,
só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Vamos orar pelo pastor Ricardo? Acende a luz aí. Lohan, acende, meu filho. Pastor Ricardo, ele é pastor de uma igreja aqui próximo. Me lembra só o nome da tua igreja que eu ainda não gravei, amigo. Do Viegas. Assembleia de Deus do Viegas. Que geralmente a igreja sempre tem um nome extra, né? Do Viegas. Dobra o joelho que a gente quer profetizar sobre a sua... Pastores, vem aqui. A gente quer profetizar unidade. Pastor Ricardo falou, não, eu não prego. Como assim, meu amigo? Claro que tu prega. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente está preso a um estereótipo. E qual é o estereótipo de pregador? Ele grita, ele berra. Aleluia, glória ao Senhor. Não, Deus usa cada um de um jeito. Louvado seja o Senhor. E você foi muito usado pelo Senhor nesse lugar. E nós queremos orar pela sua vida, não porque a gente tem muito, mas porque a gente quer dividir o pouco que a gente tem. Aleluia. Então a gente quer ministrar sobre a sua vida. Eu falei, pastor Ricardo, quando eu convoquei ele, né? Poxa, você já nos abençoou várias vezes nas bases, aqui na consagração. Acho que o Rafael mesmo já te convidou para pregar lá na Ebenezer, se eu não estiver equivocado. Já te chamei várias vezes para pregar na Emanuel. Aqui na consagração você já fumegou. Profetas, eu queria que tu nos abençoe. E a gente também quer fortalecer os nossos laços de unidade. Porque aqui dentro nós somos metodistas. Metodista Natote. Lá eles são Assembleia do Viegas. Mas, para além de nossas bandeiras denominacionais, nós somos reino de Deus. E no reino de Deus, a gente não compete. No reino de Deus, nós unimos forças. E nós queremos orar, Ricardo, para que você saiba que você pode contar com a gente. E nós sabemos que nós podemos contar com você. Amém? Com a sua família, com a sua congregação, como seu filho teve aqui no encontro Impactar dos Jovens. Sua esposa já foi tantas vezes no culto que eu dirigia. Vamos orar. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida do teu filho, juntamente com cada um dos teus servos que estão aqui no altar. Senhor, ele divide o pastoreio com o seu trabalho secular. E a gente sabe como isso é desafiador, porque eu também vivo um pouco dessa realidade. Mas tu tem dado graça a teu filho, e ele tem prosperado, e tu tem honrado a obra de suas mãos. Deus, libera para ele mais autoridade, libera sobre ele mais visão, libera sobre ele longevidade. Pai, não deixe que o teu filho se perca no meio do caminho. Ele é um jovem pastor, Senhor. Está aí pastoreando de pouco. E tu sabe quais são os desafios da vida ministerial, da vida pastoral. Na Arábia, colebarácia. Corta todos os laços, desfaz todas as ciladas, todas as vezes que ele se sentir, como a tua serva Renata disse, não tão bem assim para pregar, não tão bem assim para estar no altar, porque tem dia que a gente nem sabe o que vai falar, mas Deus, nós somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor e não nossa. Varão de guerra, põe ele de pé em todas as áreas da sua vida, honra a sua fé, abre caminhos diante dele, dê para ele filhos de aliança, discípulos de valor, uma membresia comprometida com o sucesso dessa casa ministerial que tu confiou a ele, e que ele, sua casa, sua família prospere, em nome de Jesus. Nós te abençoamos, homem de Deus.
Celebre a Deus com as suas palmas, igreja.